todos e todas, meu nome é Jeffrey, sou professor de História, sou historiador e entre as temáticas que eu estudo, uma delas é o processo de independência do Brasil, do qual esse ano de 2022 estamos completando, o bicentenário da independência. É muito interessante a gente pensar e repensar as motivações, os interesses que estavam por trás ali daqueles sujeitos, homens, mulheres, livres, libertos, escravizados que atuaram naquele momento. Desde o final do século XVIII, a gente teve movimentos de contestação à ordem imposta, estabelecida pela coroa portuguesa aqui na América Portuguesa, como a Confidência Mineira, a Conjuração Baiana, uma das mais importantes ocorrida em Pernambuco, que a gente também não pode esquecer, que foi a Revolução de 1817. Esses movimentos já mostravam o quanto havia de insatisfação com as políticas estabelecidas pela coroa portuguesa, pela forma como a coroa portuguesa comandava, governava a América Portuguesa. Mas a ideia de independência, de separação política efetiva com Portugal, ela só começa a ganhar corpo a partir de 1822, meados de 1822, em uma perspectiva de diversos projetos políticos. Portanto, a gente, quando pensa em independência, a gente não pensa em independência como um elemento construído de forma unívoca, acabado. Tinha que ser assim, aconteceu porque precisava ser assim. Na verdade, a gente deve pensar nas múltiplas perspectivas, nas múltiplas visões, interesses, anseios que estavam levando em consideração naquele momento. A independência, ela é um conjunto, se deu da forma como se deu, tendo o Império do Brasil com Dom Pedro, herdeiro da coroa portuguesa, como imperador, a partir de um conjunto de interesses, ações, alianças, ideias e projetos que foram postos em prática diante de outras ideias, interesses e projetos que foram derrotados. Então, quando chega no Brasil a notícia da Revolução Constitucional do Porto, uma revolução com o interesse de destituir os poderes totais, ou seja, controle administrativo, político, a criação de leis, a indicação de magistrados por parte do rei Dom João VI e o interesse de instituir uma constituição, o qual o rei e todos os súditos do Império Português, tanto na Europa quanto no Império Ultramarino, deveriam seguir. Quando essas ideias vêm para o Brasil, essas notícias, elas têm uma adaptação, uma recepção muito ampla de várias regiões que vão discutir, receber, avaliar e pôr essas ideias e essas questões diante dos seus interesses, diante dos seus projetos, diante das suas atitudes e suas perspectivas para o futuro. Então, elites, população mais pobre, lavradores, trabalhadores urbanos, escravizados, homens, mulheres, vão receber, atuar dentro dessas perspectivas de acordo com seus interesses, de acordo com seus horizontes e expectativas. E a partir daí, em várias localidades, vão surgindo perspectivas, formas de aliança. Algumas regiões, como por exemplo Pará e Bahia, não vão aceitar se unir ao Império do Brasil de imediato. Então vão resistir. O processo de independência do Brasil também não é aquele processo comprado, como algumas pessoas muitas vezes levam a crer. Houve resistência, houve gente que não queria fazer parte, houve diversos projetos que ficaram ali em torno do príncipe Dom Pedro, mas o projeto vencedor, o projeto que conseguiu mais alianças, aquele que se unificou, aquele que se estabeleceu, foi aquele que a gente viu e que a gente estuda do processo de construção do Império do Brasil. O que não significa que todos aceitaram. Houve tentativas de modificação. Aqui, por exemplo, em Pernambuco, a gente tem a Confederação do Equador, que foi justamente uma das formas de parte da elite política pernambucana que aderiu à independência, mas não gostou dos rumos tomados com a administração de Dom Pedro I e decidiram se rebelar, apresentando um outro projeto de sociedade, um outro projeto de organização política para o Império do Brasil, com o ideário de Frei Caneca, um grande pensador desse processo constitucional republicano naquele momento. Então, o que a gente precisa levar em consideração como professores em sala de aula é justamente a compreensão
da multiplicidade dos projetos de independência, da quantidade de sujeitos, homens, mulheres, em diversas condições sociais que atuaram, pensaram, e que a independência, como aconteceu, foi justamente a comunhão de interesses, projetos, perspectivas que venceram outros interesses, projetos e perspectivas, e que se consolidou e construiu o Estado que estamos aqui. Foi o primeiro passo para a construção desse Estado brasileiro, o qual a gente está tentando atuar para melhorar, combatendo diversas questões ainda pujantes na nossa sociedade, muitos problemas sociais. Obrigado pela atenção de todos.